Matheus Teixeira, o PSB tem intensificado a pressão sobre o presidente Lula para assegurar a permanência de Geraldo Alckmin. E é interessante que a gente ouve isso de aliados de primeira hora do próprio presidente Lula. Gleisi Hoffmann, Guilherme Boulos, já disseram publicamente aqui, olha, o Alckmin foi um vice muito leal. O Alckmin atuou muito bem na questão do tarifaço, não tem por que trocá-lo. Mas Lula alimenta ainda aquele sentimento de ter o MDB na chapa, o que é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, algumas fontes me dizem o seguinte, Matheus, isso é um elemento surpresa de Lula e de pressão para o Alckmin. E também para o Haddad, ou seja, se decidam, um de vocês tem que ser candidato. E aí poderia fazer com que Fernando Haddad assumisse essa função. Perfeito, Uribe. O governo Lula tem esse temor de que ali na reta final os partidos de centro acabem embarcando na candidatura de Flávio Bolsonaro. O PSD diz que terá candidatura própria, União Brasil e Progressistas titubeiam, republicanos também, e o presidente Lula vê que um partido de centro, de grande porte, que ele tem chance de atrair, é o MDB. Ele deu início a essa operação e tem essa negociação acerca dessa questão do vice-presidente. Mas o PSB resiste muito e não quer negociar de jeito nenhum. E por que o PSB não quer negociar? Porque além da visibilidade em si que o Geraldo Alckmin tem tido na vice-presidência, o partido corre risco de perder os 4 senadores e 3 governadores que ele tem hoje. Tem João Campos, favorito, lá em Recife, lá em Pernambuco, mas os outros estados governados pelo PSB agora devem perder o posto porque já foram reeleitos. Estamos falando aqui, por exemplo, do Maranhão. Carlos Brandão deve ir a senador e não pode mais se reeleger. Casagrande, no Espírito Santo, a mesma coisa. E no Senado também. Cajuru já avisou que não deve ser candidato em Goiás. Cid Gomes tem uma indefinição acerca da candidatura dele no Ceará. Francisco Rodrigues, que é aquele que foi pego com dinheiro na cueca, também está com o nome meio queimado, talvez não vá ao Senado em Roraima. Portanto, o PSB precisa da vice-presidência para ter visibilidade, para ter protagonismo na política nacional, uma vez que deve perder a maioria dos cargos de comando de grande porte que tem hoje, os 3 governos do estado e os 4 senadores. Pode repor isso com a vitória de João Campos, mas não tem um cenário muito favorável em nenhum estado. Portanto, é sim muito importante para o PSB manter Geraldo Alckmin, e ele mesmo já tem dito aí, como você acabou de mencionar, né, Uribe, que ele, se não for a vice-presidente, não quer participar da eleição de São Paulo, mas o presidente Lula deu uma declaração semana passada que deixou o PSB muito atento quando diz que Alckmin tem um papel a cumprir em São Paulo. Não diz exatamente se é só uma negociação e uma articulação por uma chapa forte no estado que Alckmin já governou, mas também abre brecha para uma candidatura dele ali no governo de São Paulo. O presidente Lula sabe que é muito difícil derrotar Tarcísio de Freitas, mas ele precisa de um nome forte que, no mínimo, vá para o segundo turno. Imagina ter um segundo turno de Lula contra Flávio Bolsonaro e o Lula não tem palanque em São Paulo no segundo turno, maior colégio eleitoral. Essa é a preocupação do PT, mas o PSB não quer recuar, mantém o nome de Alckmin para vice. E o que eles lembram nos bastidores e qual é a pressão que eles fazem contra Lula? Presidente, o senhor quer mesmo o MDB de vice? A gente lembra o que aconteceu da última vez que a chapa foi PT e PMDB. Acabou com o impeachment de Dilma e a posse de Michel Temer. Portanto, esses argumentos do PSB também têm pesado nos bastidores da lealdade e fidelidade que Alckmin mostrou ao longo desses últimos 3 anos como vice-presidente. E isso tem contado a favor dele, mas esse temor de Lula de ver o Centrão aderindo a Flávio Bolsonaro ali na reta final das articulações também deixa o governo de cabelo em pé, digamos assim, de eventualmente ir para a eleição apenas com o partido de esquerda, enquanto Flávio Bolsonaro vai com tempo de TV, com uma estrutura e uma capilaridade muito maior. A gente está acompanhando os próximos passos, a gente sabe que o perfil do presidente Lula é realmente deixar todo mundo que está abaixo dele fazendo uma disputa política, enquanto ele arbitra esse tipo de disputa. Vamos ver como vai ficar nesse momento. Alckmin e o PSB estão com essa operação que eles desencadearam traçada, que é pressionar o PT pela manutenção da vice-presidência da República.